Bem-vindos! O nosso cenário de hoje é Istambul, mas não aquela Istambul dos cartões postais, sabe? Da Mesquita Azul, do Grande Bazar. Exato. A gente vai mergulhar na Istambul, que é quase uma personagem nos livros do Orhan Pamuk. Uma cidade que é um emaranhado de tempos. O presente vibrante, a nostalgia. E, claro, as sombras e a glória do antigo Império Otomano. E para entender essa cidade tão complexa, a gente não vai direto para o Pamuk, né? Não, seria o caminho mais óbvio. Nossa bússola hoje vai ser um guia muito especial. Murat Belge, um intelectual turco que já foi chamado de o Guardião de Istambul. A nossa missão aqui é tentar enxergar a cidade através dos olhos dele. E essa expressão guardião de Istambul é, assim, perfeita para ele. É ótima, né? Porque o Murat Belge não é só um professor de literatura. Ele é um dissidente político, um escritor. Certo. E ele, num período bem tenso da história turca, teve uma ideia genial: criar passeios culturais para os próprios moradores da cidade. Ah, isso é fundamental, não era para turistas. Não. A missão dele era quase uma arqueologia urbana. Desenterrar um passado multiétnico, multirreligioso, que o discurso oficial da Turquia moderna estava tentando apagar. Exato. E o mais legal é que, para guiar a nossa conversa, a gente vai usar trechos, descrições desses passeios, muitas vezes com as palavras do próprio Belge. E ele descreve a relação dele com a cidade de um jeito muito bonito. Fascinante, ele compara com a relação do poeta Wordsworth com a natureza. Isso. Ele diz que no começo era algo puramente sensorial, inocente, sabe? O prazer de caminhar pelas ruas. E depois? Depois, virou um estudo. Algo mais cerebral, mais analítico. Mas ele não perdeu a paixão. É a parte mais bonita. Ele diz que, felizmente, nunca perdeu a exuberância emocional. E essa é a chave de tudo, né? Sem dúvida. Não é olhar frio de acadêmico distante. É um conhecimento muito profundo, mas que é alimentado por uma paixão que nunca acabou. Cérebro e coração juntos. Exatamente. É essa mistura que torna os passeios dele tão poderosos. Ele não está só mostrando prédios, ele está revelando a alma da cidade. Então vamos lá, vamos começar esse nosso passeio virtual. Belge nos leva primeiro para a Praça Taksim, o coração da Istambul moderna. Certo. E a primeira parada já é surpreendente, uma igreja ortodoxa grega do século XIX. E o que chama atenção de cara é que a arquitetura dela não tem nada a ver com o que a gente imagina. Exatamente. O que o Belge aponta, e é fascinante, é o ecletismo do prédio. Tem de tudo um pouco. Bizantina. E aí vem o detalhe que, para mim, é genial. Conta aí. A cúpula. A cúpula. Belge explica que os otomanos se apaixonaram tanto pela ideia de construir cúpulas nas mesquitas que elas viraram um símbolo do poder imperial. Faz todo sentido. E eles gostaram tanto que, em determinado momento, eles simplesmente proibiram outros grupos religiosos de construir cúpulas. Peraí, eles proibiram, isso é incrível, não é só uma escolha de estilo. Não. É uma lei baseada em arquitetura. Que loucura. Pois é, um detalhe na construção que, no fundo, escancara uma dinâmica de poder, né? A cúpula era um statement. Uma declaração de quem mandava. Exato. Permitir que uma igreja tivesse uma cúpula proeminente seria quase como reconhecer um poder equivalente. Então, o que a gente vê nessa igreja grega é uma solução bem mais discreta. E o Belge ainda adiciona uma camada de melancolia a essa história. Sim, ele conta que... Com a diminuição drástica da comunidade grega em Istambul, hoje essa igreja imponente é usada quase que exclusivamente para funerais. Muito triste. Muito raro ter um casamento, um batismo. É uma imagem muito forte de um lugar que antes pulsava vida e hoje ecoa despedidas. É o que ele chama de arquitetura da ausência. O prédio está lá, mas a comunidade que deu vida a ele, em grande parte, não está mais. Nossa! E vale lembrar o contexto em que esses passeios começaram. Belge conta que a ideia surgiu nos anos 80, durante um regime militar bem duro na Turquia. Um período difícil. Muito. E em épocas assim, a comunicação oral, a conversa, ganha uma força imensa. Um amigo sugeriu que ele guiasse um tour de ônibus e a coisa explodiu. Virou um ato de resistência cultural. Saindo dessa igreja, o Belge nos puxa para uma área vizinha que é tipo outro mundo. Uma região que os gregos chamavam de Pera. Pera, que significa além, porque ficava do outro lado do estuário, o Chifre de Ouro. E ele descreve o lugar como um verdadeiro reduto da Europa Ocidental dentro de Istambul. E era mesmo. Pera, hoje a região de Beyoğlu,
eram onde as embaixadas estrangeiras se instalaram a partir do século XVI. Ah, então era a área diplomática. Isso, e ao redor delas foram se formando pequenas colônias de franceses, ingleses, italianos. Mas o Belge faz questão de frisar. O quê? A população mais numerosa, rica e influente ali, era de longe a grega. Eles eram os banqueiros, os comerciantes, os médicos. Era o motor econômico e cultural daquela parte da cidade. E para não ficar abstrato, ele dá um exemplo perfeito. Para o grupo em frente uma mansão antiga. Da família Mavrocordatos. Uma família grega poderosíssima dentro do Império Otomano. Poderosíssimo é pouco. Para se ter uma ideia, membros da família Mavrocordatos chegaram a ser nomeados Hospodar. Hospodar? O que é isso? Era o título do governador das províncias da Valáquia e da Moldávia, a atual Romênia, que eram territórios semi-autônomos dentro do Império. Nossa, isso quebra totalmente a imagem que eu tinha. Um grego governando uma província romana em nome do sultão otomano. Exato. Como isso era possível? Havia um teto para essa ascensão ou eles podiam chegar a qualquer cargo? Essa é a grande questão que o Belge nos força a encarar. O Império Otomano não era essa estrutura monolítica, puramente turca e muçulmana, que a história oficial republicana pintou. Era mais complexo. Muito mais pragmático. Eles usavam os talentos de todas as comunidades. Os gregos de Pera, por exemplo, tinham educação europeia, falavam várias línguas, eram diplomatas e administradores brilhantes. E o Império usava essa expertise. Claro, lógico que havia limites. O poder máximo, o sultanato, os cargos religiosos mais altos era inalcançável para um não-muçulmano. Mas ainda assim isso mostra uma complexidade, uma negociação de poder, que a narrativa nacionalista simplesmente apagou. E o passeio segue com esses contrastes, né? De uma igreja grega toda ornamentada. Sim. Belge nos leva para uma igreja gregoriana armênia ali perto, e a descrição dele é direta. É um lugar extremamente simples. Quase austero. Lembra uma igreja protestante com pouquíssima decoração. E o legal é que ele não dá uma resposta pronta, ele joga a pergunta no ar. Exato. Por que essa diferença tão grande? Será que era só uma questão de dinheiro? Tipo, a comunidade armênia daquela região era menos rica que a grega? Essa é uma possibilidade, a econômica. Mas Belk sugere que pode ser algo mais profundo. Teológico, talvez? Exatamente. Uma interpretação da fé que valoriza a sobriedade, o foco na palavra e não na imagem. É quase como se a arquitetura de cada igreja fosse uma declaração de identidade. Uma diz, nossa fé se manifesta nas riquezas dos detalhes. E a outra responde, a nossa na simplicidade e na introspecção. Desses dois mundos, lado a lado, na mesma cidade, devia ser uma mensagem visual muito poderosa. Total. E aí, para mostrar como Istambul era um centro global, ele nos leva para outro ponto, a Embaixada Britânica. Certo. O prédio original pegou fogo. E o que a gente vê hoje foi reconstruído a partir de 1845. E aí vem a surpresa. O arquiteto foi ninguém menos que Sir Charles Barry. Um nome que talvez não diga muito de cara, mas quando o Belcher revela quem ele é... Não acredito. É o mesmo arquiteto que finalizou o Palácio de Westminster, o Parlamento Britânico, em Londres. Com o Big Ben e tudo, exatamente. E o que o Belcher ressalta é que essa embaixada em Istambul não é só uma peça da história turca, é um marco na história da arquitetura britânica. Como assim? Naquela época, o estilo que dominava na Grã-Bretanha era um neoclássico. O Sir Charles Barry era um dos grandes defensores de um estilo diferente, o neo-renascentista. Inspirado no Renascimento italiano? Isso. Ao construir um prédio tão importante e visível como a embaixada em Istambul nesse estilo, ele estava fazendo uma declaração, ajudando a popularizar uma estética que mudaria a cara da arquitetura vitoriana. Que loucura! Então a história de uma tendência arquitetônica britânica passa por uma decisão de design tomada em Istambul. A cidade era um palco global, completamente. As coisas estavam conectadas de um jeito que a gente, com a nossa visão moderna de estados-nação, às vezes esquece. Ok, a gente viu tudo isso, igrejas, mansões, embaixadas, mas qual é a grande jogada do Belge hoje aqui? Porque no final das contas isso é muito mais do que um tour turístico. É um ato político, não é? Sem dúvida. E ele mesmo não esconde isso. Em um dos relatos, ele diz de forma bem direta, a história recente é bastante feia. Forte. E ele complementa dizendo que o Estado-nação,
A República Turca, fundada em 1923, escondeu muitas coisas. E é aí que tudo se encaixa. É o ponto central de todo o trabalho dele. Esses passeios são um ato de recuperação da memória. Belge conta que no começo ficou chocado ao perceber que as pessoas nos tours, os próprios moradores, não sabiam nada sobre esse passado. Passavam ali todo dia e não tinham ideia. Nenhuma. E aí ele usa uma metáfora poderosíssima. A das camadas de tinta, né? Exato. Ele diz que a história oficial, aquela ensinada nas escolas, é como camadas e camadas de tinta que a República passou por cima da história real. Para criar uma narrativa de uma nação turca homogênea. Isso. O trabalho dele, então, é ser esse restaurador. Com muito cuidado, ele vai removendo essa tinta, revelando o quadro original, com toda a sua complexidade, suas cores diversas, suas figuras gregas, armênias, judaicas, todas que foram intencionalmente apagadas. Nossa, camadas de tinta é uma imagem muito forte. É como dizer que a história oficial é uma pichação por cima da verdadeira obra de arte da cidade. É uma ótima analogia. E essa pichação tinha um propósito claro, que era construir essa identidade nacional única, suprimindo a diversidade do império. Exatamente. Ele não está apenas mostrando prédios bonitos, ele está ensinando as pessoas a ler a cidade. A enxergar as histórias que foram silenciadas. E que continuam ali, inscritas nas fachadas, nos nomes esquecidos das ruas. É um ato político no sentido mais profundo. Devolver às pessoas a sua própria história completa. Com as partes bonitas e as partes feias também. É um convite para encarar o passado de frente. Chegando ao fim da nossa análise, fica muito claro que o passeio com Murat Belge revela uma Istambul que a maioria dos turistas e, o que é mais chocante, até muitos moradores nunca chegam a ver. Sim. Não é só uma cidade de monumentos para serem fotografados, mas uma cidade de memórias, de presenças e talvez o mais forte, de ausências. As ausências são muito presentes. As histórias do que não está mais lá são tão importantes quanto as do que ficou. Com certeza. E para mim a lição central que fica do trabalho dele é essa. A história não está trancada em livros ou museus. Ela está viva, pulsando na paisagem urbana que a gente atravessa todo dia. E o Belge nos dá os óculos para enxergar isso. Exato. E essa Istambul que ele revela, cheia de fantasmas, de histórias apagadas, não é exatamente a Istambul melancólica, o sentimento de huzun que Orhan Pamuk descreve tão bem. Nossa, perfeito! Ele nos dá um mapa histórico para a paisagem emocional que o Pamuk pinta com palavras. Ele decodifica a cidade que o Pamuk sente. Exatamente. E isso tudo me faz pensar. A gente anda pelas nossas próprias cidades, no dia a dia, e talvez não tenha a menor ideia das histórias que estão soterradas sob o asfalto que a gente pisa. Pois é. A provocação final que a experiência do Morabege nos deixa é essa. Que camadas de tinta podem estar escondidas, à vista de todos, na nossa própria cidade. Que narrativas os monumentos oficiais não contam. E que histórias as ruas, os prédios antigos, os nomes dos bairros nos revelariam se a gente apenas soubesse como olhar.